Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Estamos começando mais uma live da gente, o impacto da palavra nas emoções humanas. Lembrando a todos vocês que na terceira semana desse mês agora de fevereiro, nós estaremos mudando o horário da gente. Estamos começando hoje um pouquinho mais cedo. Eu estou aqui em Aracaju, infelizmente não consegui chegar na igreja no horário certo, por conta de algumas atividades que nós temos que fazer aqui. Então, daqui mesmo onde eu estou, vou entrar para fazer a live e vai ser uma grande bênção, né? O pessoal já está chegando aí e eu sei que vai ser muito bom. Hoje eu vou falar sobre escolhas, né? Sobre o poder da escolha, sobre como nós devemos fazer as nossas escolhas e como é importante a gente saber a hora certa, o momento certo e como ter as melhores escolhas. Isso é muito importante. Desde que o homem foi colocado na terra, ele foi colocado para aprender a fazer escolhas, né, sobre essa situação e dizer para você o quanto é importante você aprender sobre isso. Deixa eu só desligar aqui a ligação, o pessoal está ligando para mim. Pronto, voltamos. Agora sim, agora a gente consegue falar, tá certo? Então, o que é que acontece? A gente, antes de entrar nesse assunto, né, que Deus colocou no meu coração hoje, sobre a questão das escolhas, conversando com você aqui, eu queria fazer somente um agradecimento, né, um retrospecto do que aconteceu agora sexta, sábado e domingo, nosso Mergulhando em Deus. Todos aqueles que puderam estar presentes, foi uma grande bênção, foi uma grande alegria podermos contar com a presença de tanta gente, muitos testemunhos, muitas pessoas comentando, muitas pessoas falando de como foi bênção, como foi bom estar presente ali, como foi importante para o crescimento de cada um poder aprender a palavra de Deus num ambiente de ensino, de estudo da palavra, da forma que foi colocado, né? Então nós fizemos esse primeiro curso, então um curso de inteligência espiritual, talvez a gente possa aprender muito por aí sobre inteligência emocional, mas nós acabamos ensinando lá sobre inteligência espiritual, é um plus, é algo a mais, é algo poderoso mesmo para aqueles que conhecem, aqueles que sabem. E eu sei que foi muito bom para todos aqueles que puderam estar naquele primeiro curso. Lembrando que são 8 cursos. A nossa grade tem 8 cursos para as pessoas externas à nossa igreja, promovido pela Academia de Treinamento Ministerial. E agora, sexta agora e sábado, nós teremos a nossa Conferência do Espírito Santo. A Conferência do Espírito Santo, ela volta, né? O ano passado nós não tivemos como fazer, mas esse ano a conferência volta e volta com força total com o pastor Raimundo e Vânia para poder trazer para a gente algo poderoso. Então, na sexta e no sábado vai ser aquilo que nós chamamos daquele culto dos mantos, né? Aquele culto do fogo, do poder mesmo, né? O pessoal que gosta do reteté, do fluir do Espírito Santo. Você que ama ser cheio pelo poder de Deus, você que ama, né, tocar no sobrenatural, querido, é a sexta e o sábado, é o seu dia. Domingo de manhã nós teremos uma palavra especial com o pastor Raimundo, tem muita sabedoria. Então você que ama conhecer, aprender, ter sabedoria. Então domingo de manhã vai ser um culto para assim toda a igreja, para toda a igreja estar ali reunido, você também nosso convidado para estar lá pela manhã. E domingo à noite nós teremos a nossa Santa Ceia especial com o pastor Raimundo e Ivani, os dois ministrando também. Então vai ser uma grande bênção, eu sei que você vai sair de lá ricamente cheio da graça pela palavra de Deus. Então hoje o que Deus está colocando no meu coração para a gente poder compartilhar na nossa live, né, do impacto da palavra nas emoções humanas. Começamos um pouquinho mais cedo, mas vai ficar postado aí, né, por enquanto que o pessoal chega. A questão do poder das escolhas. Eu gosto muito de, quando eu vou falar de escolhas, falar do que eu passei, né, ultimamente, do que aconteceu comigo. Então eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Eu era concursado e, como todo mundo sabe, eu já tinha 16 anos de carreira, estava para ascender para a classe especial do meu trabalho. Ali eu tinha uma série de vantagens, uma série de benevolências, vamos botar assim, conquistados ao longo dos anos. E estabilidade, também eu tinha ali acesso e direito a alguns privilégios, alcançados também pelo direito que eu adquiri durante o tempo. Mas
aprove a Deus me propor assumir integralmente a igreja e viver pela igreja, viver ali pelo que a igreja estaria me disponibilizando como salário. E essa decisão não foi fácil, né? Principalmente quando você tem família, quando você tem uma filha, quando você tem sonhos, quando você tem desejos no seu coração e você começa a fazer contas e você começa a perceber aquilo ali. Obviamente que nós acreditamos e cremos na palavra, sim, é óbvio que sim. Mas é como eu sempre digo, uma coisa é você conhecer a palavra, outra coisa é você entender, perceber, receber aquilo ali. Então, a gente, todas as vezes nós precisaremos desenvolver uma confiança em Deus. Todas as vezes nós precisaremos desenvolver um nível de confiança em Deus. E chegou para mim um desafio, né? Confiar em Deus 100% nessa área. E eu precisava fazer uma escolha rápida, porque estava sendo proposto para mim uma posição dentro do meu trabalho que isso ia mexer completamente, radicalmente até com o meu ministério. Então, eu estava naquela situação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu estava na sinuca de bico, eu estava no encruzilhado ali, que eu precisava tomar uma decisão. Eu deixaria os 16 anos de um emprego, né, que com 25 anos eu poderia me aposentar por conta da questão da periculosidade, ou eu assumiria a 100%, né, o meu chamado, meu ministério, e viveria disso. Né? E foi quando Deus ele tratou comigo. E eu vou falar com vocês sobre isso agora, porque eu acredito que todos nós precisamos saber tomar boas decisões na hora certa, no momento certo. Sabe, por exemplo, a gente vai ver Elias chegando para Eliseu e propondo ele entrar no chamado. E ele entende aquele chamado ali, ele entende aquela propositura, ele quebra as juntas, os bois, e depois ele acaba indo e matando também ali, e vai se despedir da sua família e vai embora. A Bíblia também mostra que Jesus ele chega para os seus discípulos e diz assim, olha, vocês agora vêm me seguir, né? Me sigam agora porque vocês agora serão pescadores de homens. E aí tu imagina o Pedro mesmo, que tinha a embarcação, eles que tinham ali todos os instrumentos para pescar, viviam da pesca, era algo rentável. Pescar naquele tempo era algo muito rentável. Então imagina naquele momento ali, aqueles homens chegando e dizendo bem assim, vou largar tudo para acompanhar esse homem agora, essa pessoa agora, que eu estou conhecendo agora, como é que é isso? Né? Então aquela convicção de tomar uma decisão rápida e uma decisão certeira. Aqueles homens que decidiram assim fazer, entrou para a história, né? Deixou um legado. Eles hoje são conhecidos mundialmente por gerações, há mais de 2000 anos. Então eu acredito que eles fizeram uma excelente escolha. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para a Natália que entrou aqui agora. Meus parabéns, ontem se formou no primeiro ano do Rema. Quero parabenizar você por isso. Estava lá ontem, foi uma grande honra estar junto com vocês. Pois bem, então, voltando agora. Então, você vai ver Elias dizendo, Eliseu, largue aí o seu trabalho, largue aí o que você está fazendo, que você a vida toda se dedicou para isso, que foi criado numa vida que te levaria a ser dessa forma aí, né, um agricultor, e vamos agora assumir um ministério profético. Jesus ele propõe a mesma coisa para os discípulos, olha, larga tudo aí e vamos entrar no ministério apostólico evangelístico, né? Nós vamos estabelecer uma visão e vamos ganhar vidas. Então, pense no desafio da pessoa ter que tomar aquela decisão naquele momento. Então, a decisão ela tem que ter um time, ela tem um momento certo, senão ela acaba passando. E, queridos, quantas pessoas acabam, por exemplo, perdendo oportunidades? Quantas pessoas acabam perdendo o momento certo de entrar naquela oportunidade? É o que eu chamo de cavalo selado. O cavalo selado ele aparece e no momento que ele aparece, depois ele dá uma grande volta para aparecer de novo. E é desse jeito. Oportunidades passam, oportunidades se perdem. E quando muitas vezes oportunidades chegam na nossa vida e a gente não pega, muitas vezes também a gente acaba também, eu vou usar uma palavra comum, como que se queimando. Porque pessoas que estão fora
Pessoas que estão observando a gente vai dizer bem assim, poxa, Beltrano perdeu essa oportunidade, perdeu aquela outra oportunidade, perdeu aquela outra oportunidade, e a gente acaba sendo taxado como pessoas relapsas, como pessoas que não sabem reconhecer o momento, não sabem reconhecer a hora certa. Então, a vida é feita, sim, de oportunidades. Tá certo? Eu sei que, querido, a gente vai estar até o final da nossa vida tendo oportunidades em Deus. Nós estaremos até o final da nossa vida tendo oportunidades em Cristo. Eu sei disso. Deus nunca vai desistir da gente. E eu sei que também Deus, ele restitui anos e tempos. Eu sei disso. Mas se a gente criar um costume de não saber tomar decisões, quando também chegar essas últimas oportunidades, querido, a gente também vai acabar perdendo. E quantas pessoas, quantos bons cristãos acabaram morrendo, acabaram indo embora, acabaram partindo, sem usufruir o melhor dessa terra, né? Inclusive deixando a sua casa em deficiência, deixando a sua família passando necessidade, deixando um legado negativo, né? Olha, Beltrano é gente boa, mas errou muito. Beltrano é muito gente boa, mas tomou péssimas decisões na vida. Olha, Beltrano, gente boa demais. Meu pai era muito honesto, mas é uma pessoa que quebrou a gente várias vezes, não levou a gente para um lugar de segurança, não levou a gente para um lugar que a gente poderia ter crescido mais. Então, amados, a decisão vai fazer também que possamos construir o nosso caráter. O nosso caráter é construído, sim, a nossa identidade é construída, sim, mediante as nossas decisões. Então, nós precisamos, sim, aprender a tomar decisões. Se a gente não aprender a tomar decisões, nós vamos ficar para trás, nós vamos perder muito de Deus na nossa vida. Lembre, eu tenho ouvido muito, meu irmão, eu tenho ouvido muito pessoas falando assim, isso me dá uma gastura, sabe? Quando você começa a conhecer a palavra de Deus, isso me dá uma gastura demais. Quando as pessoas dizem assim, se for da vontade de Deus, olha, se for da vontade de Deus, eu vou estar nisso. Se for da vontade de Deus, eu vou entrar naquela oportunidade. Meu irmão, pelo amor de Deus, é a vontade de Deus sim. Quando você sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, você sabe que Deus ele quer lhe impulsionar para o melhor, você precisa tomar decisões e parar de colocar a culpa em Deus. Porque a decisão final é sua, o livre-arbítrio é seu. Desde que o mundo é mundo, desde quando o ser humano chegou aqui na Terra, Deus já trouxe ele aqui na Terra para tomar decisões. E qual foi a primeira decisão que Deus mandou Adão ou o homem tomar? Foi, olha, você pode escolher a vida ou escolher a morte. Você pode escolher essa questão aqui, como nós estamos passando para você, que aquela árvore ali do bem e do mal vai provocar um dano em você, ou a da vida que vai lhe dar vida eterna. Então você tem esse poder de escolha todos os dias. Essas duas árvores vão estar aqui dentro do jardim, lhe dando a oportunidade de um dia, inclusive, você não querer estar mais comigo. Você vai ter a oportunidade de não estar mais comigo. Você tem esse direito de não querer seguir meus planos. Você tem esse direito de não querer mais estar seguindo as minhas orientações. E o homem escolheu, infelizmente, não seguir mais as orientações de Deus. Ele escolheu, infelizmente, dar ouvido ao diabo. Ele escolheu, infelizmente, o caminho errado. Então, uma escolha mudou toda a história de evolução do homem, toda a história da natureza da Terra, toda a conformidade do universo. Então imagine uma atitude, o quanto fez de diferença em todo o cosmos, né? Então a nossa história também é do mesmo jeito. Às vezes uma atitude nossa, apenas uma atitude nossa, pode destruir todas as nossas finanças. Uma decisão nossa pode destruir tudo aquilo que está ao nosso redor. E aí até então eu tenho apresentado para você, né, a questão do problema, vamos botar assim. E a primeira coisa que você precisa colocar toda vez que você for fazer uma escolha é saber perdas e ganhos. O que é que você vai perder tomando essa atitude? E o que é que você vai ganhar? Porque todas as atitudes que você for ter, você vai ter perdas e você vai ter ganho. E as pessoas elas estão com dificuldade nas atitudes por causa das perdas. Porque elas querem tomar somente atitudes que não tenham perdas. Mas todas as atitudes têm perdas. Todas as atitudes têm perdas.
As atitudes que Deus pedir para você tomar, você vai ter perdas. Daqui a pouco eu vou explicar. As pessoas acabam dizendo assim, não, tudo que Deus chamar você, tudo que Deus pedir para você tomar de atitude, você não vai ter nenhuma perda. Vai ter sim. Nós vamos ter perda sim. Todas as atitudes que Deus conferir a nós para tomar toda decisão que precisar vir da gente, nós vamos ter perdas. Veja ali os discípulos. Eles tiveram que perder a pesca. Eles tiveram que perder ali as tarrafas deles, as redes deles. Precisaram deixar de lado os barcos deles, a rotina de pescador deles. Deixaram que deixar de lado a família deles ali naquele momento, para poder seguir ali um processo, um treinamento. Então, como é que você precisa entender isso? Que quando Deus lhe chamar para você tomar uma decisão, quando Deus lhe chamar para você tomar uma posição, Ele vai estar lhe chamando e nessa decisão que você tomar, você vai ter que conferir quais são as perdas e se vale a pena perder. Sabe, quando eu tive a escolha de não mais continuar como funcionário público, eu tive que colocar as perdas e ganhos. Então eu perderia a minha estabilidade, eu perderia os anos, a minha autoridade secular que eu tinha, eu perderia alguns benefícios, eu perderia questões até mesmo previdenciárias. Então tudo isso daí eu coloquei na minha tabela, né? Eu coloquei ali no meu senso de julgamento. Logo depois, o que é que acontece? Eu entro para ver os ganhos. Quais foram os ganhos que eu comecei a ter? Bom, eu ia ficar mais próximo da minha filha. E minha filha estava precisando muito da minha presença. Eu ia ficar mais próximo da minha esposa. Eu ia ficar mais próximo da igreja, do meu chamado, do meu ministério. Eu agora ia poder fazer o meu horário. Eu agora poderia fazer o meu horário. Eu não precisaria mais seguir um horário estabelecido pelo Estado, mas eu agora poderia fazer o meu horário. E eu coloquei ali perdas e ganhos. Eu comecei a ver, eu ganharia muito mais estando aqui do que eu perderia aqui. Então isso já me deu um bom sinal. Isso já já começou a me fazer sentido, né? Agora, o que dizer de uma escolha como a de Abraão? Porque pode acontecer isso também. Presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. Pode acontecer isso agora com a sua vida também. A escolha de Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. O que falar da escolha de Maria? Olha, Maria, vai vir um espírito sobre você e vai te engravidar. Você aceita isso? E ela, mas como assim? Eu sou virgem, eu nem casada sou. Como é que vai ser minha vida? Posso até morrer, né? E ela pegou e ela aceitou. Então essas duas escolhas que eu poderia chamar de escolhas radicais. Essas escolhas radicais são escolhas no escuro. Essas escolhas são para aqueles que já tiveram uma experiência com Deus. Aquelas pessoas que têm uma maturidade com Deus, que conseguem reconhecer a sua voz. Então quando você sabe reconhecer a voz de Deus, você consegue depois operar no escuro. Então, de tanto você tomar decisões em Deus, e essas decisões fazerem efeito na sua vida, vai acontecer o que Pedro diz que é a salvação da alma. O que é a salvação da alma? É quando a sua alma se convenceu naquela área espiritual que daquele jeito dá certo. Lembrando que a área espiritual, muitas vezes você vai operar sem enxergar. O reino espiritual você opera muitas vezes sem enxergar. Eu sei que Deus ele pode dar sim sonhos, visões, ele pode sim trazer conexões, coincidências, coisas desse tipo. Deus ele começa a falar, né? Mas vai ter o dia, vai ter momentos que você só vai ter uma nota, que você só vai ter uma percepção no seu espírito, que você só vai ter um direcionamento bem sutil dentro de você. E você vai ter que perceber que aquela voz é a voz de Deus. Eu tenho percebido pessoas que têm largado aquele lugar de cura, aquele lugar de treinamento, aquele lugar de tratamento, aquele lugar que está esticando você por sair das alternativas mais fáceis. Aquele lugar que vai lhe dar segurança por lugares mais fáceis, vamos colocar dessa forma. E sabe, amados, quando você está muitas vezes nessa posição, você vai ter que tomar uma decisão. Você vai tomar uma decisão, peraí, eu continuo o meu tratamento, o meu crescimento, o meu alinhamento, ou eu vou trocar isso por algo mais fácil?
Eu preciso tomar essa decisão agora. Eu preciso saber. Agora, eu preciso que você entenda algo. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Segunda dica. É que quando você está diante de uma situação como essa, em que você está sendo pressionado, mas faz sentido essa pressão, que você está sendo esticado, mas faz sentido esse esticamento, que você está sendo tratado, está doendo, mas faz sentido você estar ali, a vontade de Deus está ali, mas você está sendo tentado a sair daquele lugar, você vai ter que levar em consideração uma coisa. Eu queria contar uma história para você entender. Existe a história, eu gosto muito de contar essa história quando eu vou falar sobre isso, que é a história do exército chinês. O exército chinês, essa história é verídica, que conta muito essa história, Tony Robbins. Ele vai falar da seguinte forma, que o exército chinês estava passando por cima de uma ponte para ir lutar uma guerra, né, uma batalha. E o exército oponente, o exército chinês, era um exército muito mais bem preparado e muito mais forte. E por enquanto que o exército chinês passava por cima daquela ponte ao encontro do exército inimigo, aquele general ali de guerra estava ouvindo o que a tropa estava falando. E a tropa chinesa dizia o seguinte: bom, se a gente começar a perder, a gente volta para cá, a gente volta por aqui, a gente pega isso aqui como rota de fuga. E aí o general se ligou naquela situação. E o que foi que ele fez? Ele pegou e derrubou aquela ponte, queimou aquela ponte, que é chamado o princípio de queimar as pontes com o passado. Esse é o segundo princípio. Primeiro eu falei de perdas e ganhos. O segundo eu quero falar da decisão quando você toma, é de queimar as pontes com o passado. Marli, um abraço, te amo, seja muito bem-vindo à live. Então, o que é que acontece? Esse princípio de queimar as pontes com o passado é um princípio que eu poderia chamar de princípio energético. É um princípio que vai trazer energia e foco. Energia e foco. Tu imagina, por exemplo, um homem casa com uma mulher e no seu inconsciente ele fica ali. Rapaz, será que eu fiz uma boa escolha? Será que eu me casei com a melhor pessoa mesmo? Será que essa pessoa é a pessoa que deveria ter se casado comigo mesmo? Sei lá, será que essa pessoa aí... será que se eu tivesse me casado com Beltrana, né? Que Beltrana, na verdade, ela também gostava de mim, eu tinha a oportunidade de namorar com ela. Será que com Beltrana não teria sido melhor? Então esse homem fica dividido, esse homem fica sem energia para o próprio casamento. Esse homem acaba não se dedicando, porque a dúvida é algo que rouba energia. A dúvida atrai murmuração. Pode perceber. A dúvida atrai murmuração. A dúvida atrai deslealdade. A dúvida atrai desonra. Então, acaba a pessoa estando naquele processo do casamento, às vezes até naquele processo do pastoreamento. Pastor Kelme está aí me ajudando. Obrigado, Pastor Kelme. Então, Pastor Kelme, imagine, você está ali com uma ovelha, né? E você está ali com aquela ovelha ali, e aquela ovelha, será que esse é o pastor mesmo que deveria estar me pastoreando? Será que ele é o meu mentor espiritual mesmo? Será que ele tem capacidade para isso mesmo? Será que não tem capacidade? Será que o que ele está me orientando aqui é certo, não é? Então você nunca consegue viver algo pleno. Sossô, me dê um pouquinho de água aqui, por favor. O Sossô está aqui me ajudando. Então você acaba não conseguindo viver algo pleno. Você acaba não conseguindo viver algo 100%, né? Então, querido, deixa eu dizer algo para você. Vem cá, Sofia, bota o rostinho aqui, pessoal, ver você aqui comigo, tá aqui do meu lado. Tá com o cabelo bagunçado ainda. Deixa eu dizer algo para você. Às vezes, querido, você tá ali naquele lugar, essa dúvida vai tirar sua energia. Por exemplo, o Edna tá aqui. O Edna trabalha na polícia militar. Sabe, ela tem ali uma pessoa que está sendo comandada por ela, né? Ou então ela está sendo comandada por alguém. Aí fica, será que esse comandante é o melhor mesmo? Acho que eu deveria ir para outra divisão, acho que eu deveria ir para outro setor. Aí a pessoa está trabalhando naquele setor pensando no outro setor. Ele não vai conseguir produzir bem. Ele não vai conseguir dar 100% ali, porque ele já não está mais
apaixonado por aquele lugar. Ele já não está mais com força, com energia naquele lugar. Você já imaginou? Eu estou aqui hoje na igreja de Verbo da Vida Itabaiana, pastoreando. E aí eu chego lá na igreja, começo já a pensar, mas se eu tivesse em outra igreja? Mas se eu tivesse com outro povo? Mas se eu tivesse com outro pessoal? Como é que eu ia produzir o que eu produzo hoje? Como é que eu iria pensar, ter força naquilo que eu faço hoje? Né? Um abraço pessoal para Verbo de Feira de Santana, Bahia. Um abração, pessoal lindo, maravilhoso. Manda um abraço para o seu pastor, amo ele demais. Então, como é que eu poderia produzir o que eu produzo hoje? Não tem como. Você tem que estar focado em algo. A palavra foco vem da palavra focus. Vem da palavra focus, que é a palavra que era usada pelos gregos, de quando você pega uma lente e coloca no sol, e ele canaliza naquele prisma ali para algo menor, potencializado, e faz fogo. É um fogo pela focalização da luz por uma lente, é o focus, né? Então, é uma palavra que quer dizer tudo isso. Então, foco quer dizer isso, focus, que é quando você pega a sua lente, toda a sua energia, e você coloca em um ponto, ao ponto que aquilo vai dilatar. Então, você precisa fazer com que, nesse momento, você possa, como é que eu poderia dizer isso? Centralizar no seu casamento, centralizar no seu trabalho, centralizar nesse mentor que está aí, esse pastor, esse professor, esse chefe. Porque se você não conseguir fazer isso, você nunca vai ser 100%. Por isso que o princípio de queimar os pontos com o passado fez com que o exército chinês vencesse um exército muito mais forte do que ele. Por quê? Porque o exército chinês, ele não tinha tanta habilidade quanto aquele outro exército. Mas quando ele disse, rapaz, é a gente vencer ou morrer. Então, vamos dar tudo da gente. E talvez o outro exército, o que é que estava acontecendo com o outro exército? Eles tinham possibilidades. Não, nós somos mais fortes, mas também se começar a perder, a gente foge. Então eles estavam divididos. Eles estavam ali com uma divisão mental. Então, querido, deixa eu dizer para você, quando você estiver em um processo de decisão, primeira dica que eu dei para você, perdas e ganhos. Vai ver o que você perde e o que você ganha com essa decisão. A segunda situação é você acabar, uma vez tomado a decisão, você queima as pontes com o passado. Meu irmão, deixa eu falar algo para você muito de Torá aqui agora. Você tomou uma decisão de mudar de igreja? Queime as pontes com o passado. Você tomou a decisão de mudar de empresa? Queime as pontes com o passado. Você tomou uma decisão de você poder estar debaixo agora de uma orientação de outra pessoa? Queime as pontes com o passado. Focalize nesse processo novo, porque senão nem você consegue viver o novo e ficar preso ao passado. Então não vai adiantar de nada. Você vai viver cheio de dúvidas e não vai conseguir viver nada. Tá certo? Então você mergulha naquilo dali, toma aquela decisão naquele momento ali e com certeza você vai ser uma pessoa melhor. A Bíblia diz que diante de nós, olha que coisa linda, está o poder da decisão da vida e da morte. Uau! Está diante de nós o poder da vida e da morte. Aquilo que sair da nossa boca, a decisão que sair da nossa boca, vai trazer vida ou vai trazer morte. E aí a gente começa a pensar em pessoas que estão o tempo todo decidindo falar besteira. Está o tempo todo decidindo a falar coisas que não deveria. Então, o tempo todo essa pessoa está sendo decidida ali, tomando decisão de dizer assim, não, eu vou, assim, falar besteira, eu vou murmurar, eu vou reclamar, e eu vou, daqui a pouco, não vai dar certo, né? Não vou ter condição de fazer isso, eu não vou ter condição de fazer aquilo. Então, o tempo todo expressando dúvida e murmuração. Sabe, deixa eu falar algo para você, só para você entender. Eu quero que você compreenda que as suas palavras repercutem o que está dentro do seu interior. As suas palavras, a Bíblia está dizendo que suas palavras produzem vida e produz morte. Então, as suas palavras são o resultado
de uma decisão interna. Então vamos lá, vamos mais uma vez, a tomada de decisão. Terceira dica. A terceira dica é crie congruência. Crie congruência. De novo, crie congruência. O seu sistema de crença, o seu sistema de pensamentos tem que repercutir nos seus sentimentos e nas suas palavras. Tem que ter congruência. Quando você toma uma decisão na sua vida, você precisa passar por uma plasticidade, você precisa passar por uma modelagem, uma conformidade. Em Romanos capítulo 12 está dizendo o seguinte, olha, você não pode se conformar a esse século. Você tem que se conformar à palavra de Deus para que você possa provar qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. O que ele está querendo dizer ali em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2? Está dizendo o seguinte, olha, vai ser uma prova de fogo para você. Vai ser um sacrifício de louvor para você. Quando você toma uma decisão de crescimento na sua vida. Porque as coisas mais fáceis que vai tentar tirar você do foco, né, as fugas, as tentações, as indisciplinas, vai ser muito mais prazerosos para você. Então você vai ter que botar toda a sua energia, toda a sua força, como que um sacrifício, para que você possa provar qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Sem isso você não vai conseguir. Sem isso você não vai ter como. E aí o que é que acontece? Você acaba passando por uma metanoia. A Bíblia fala de metanoia, metamorfose. A Bíblia dizendo, quando ela diz assim, que você precisa passar uma renovação de mente, só para vocês entenderem, a palavra renovação de mente vem da mesma ideia de arrependimento. Olha que coisa forte. Vem da mesma ideia de arrependimento. De arrependimento. Então, o que isso quer dizer para você? Isso quer dizer que quando você toma uma decisão, arrependimento, só para você também entender que arrependimento é uma linguagem militar. Arrependimento, ou metanoia, ou a palavra renovação, é a palavra 180 graus. Ou meia volta, vou ver. Né? Meia volta, vou ver. Então você está indo para o lado direito e você dá uma meia volta para o lado esquerdo. Quando você faz isso, que você está indo para o lado direito, que você dá uma meia volta para o lado esquerdo, que você está fazendo arrependimento, que você está fazendo a renovação de mente, é a mesma palavra no grego, tá bom, gente? É a mesma palavra militar, a mesma palavra para arrependimento, a mesma palavra para mudança de mente, de renovação de mente. Ou seja, o que é que a Bíblia está querendo dizer? Que quando você toma uma decisão, você tem que mudar completamente o seu jeito de pensar e de agir. Você já parou para ver pessoas, né? Eu já vi muito isso, não sei se você já viu isso. É muito engraçado, inclusive. Você já viu pessoas que, por exemplo, compram um monte de roupa fitness, né? Um monte de roupa de academia, de lycra, de não sei o que, caixa de fósforo, e aí bota, começa a usar o dia todo, mas não vai para academia, né? Não vai para academia. E me ame, tá certo? Me ame, por favor, me ame aí. Bote amor nas minhas palavras. A pessoa acaba mudando tudo do guarda-roupa, só não faz uma coisa, ir para academia. Então, você vê aquela pessoa, que a pessoa não está indo para academia e vestindo aquela roupa de academia e usa agora o dia todo como um adereço. Entende? Isso é porque a pessoa ela só teve boa vontade. Entende? Mas ela não passou pelo processo de metanoia, ela não passou pelo processo de arrependimento, ela não passou por uma decisão forte, uma decisão violenta dentro de si, uma decisão crucial, uma decisão marcante. Ela não trouxe para ela uma decisão que ferisse ela mesma, ao ponto dela decidir tomar aquela decisão de que ela botaria toda a sua força e todo o seu foco naquilo dali. Entende o que eu estou dizendo? Então, o que é que ocorre? Ocorre que muitas vezes a gente vai dizer que tomamos uma decisão. Olha, eu tomei uma decisão a partir de hoje de ser de tal forma. Mas a gente não se ocupa em mudar os nossos pensamentos e sentimentos. Espera aí, se eu tomei a decisão de não me preocupar mais,
porque eu estou sentindo preocupação e porque eu estou pensando preocupação. Opa, então eu vou mudar. Eu vou agora fazer exercícios de confissão da palavra, fazer exercícios mentais, exercícios espirituais que eu não vou mais permitir pensamentos e sentimentos virem, porque eu já tomei uma decisão. Então, o que se chama isso? Congruência. Quando você toma uma decisão, você tem que pensar naquela decisão, sentir aquela decisão e confessar aquela decisão. Ainda que o mundo bata de contra, ainda que os resultados batam de contra, você precisa persistir naquilo dali. A nossa corrida é uma corrida que a vitória vem pela persistência, lembrem disso, e pela resiliência. O que é resiliência? Caiu, levantou. Persistência, bater de frente, por mais que esteja pesado, bater de frente e avançar. Então, essa é a nossa corrida, tá certo? Então, essa é a terceira situação. Então, vamos ver se eu não me perco, né? Então, primeiro, perdas e ganhos, tá certo? A segunda situação, pastor, quer me ajudar aí? Agora já me esqueci da segunda, tá certo? Eu sei, a segunda, eu sei que a segunda é queimar as pontes com o passado, tá bom? Queimar as pontes com o passado. E a terceira é que você precisa criar congruência. Pensamento, sentimento e palavras. A quarta situação é que nós precisamos saber tomar boas decisões. Tomar boas decisões. Tá certo? Você vai me amar agora de novo. Tá certo? Você vai me amar demais, me amar muito, tá bom? Por Jesus. Eu vou dar 2 exemplos até para que ninguém pense que há qualquer tipo de preconceito aqui. Nós estamos vivendo em um tempo muito complexo e quando a gente acaba colocando na internet, às vezes as pessoas pensam muita bobagem, mas enfim, vamos lá. Você está no sobrepeso, você está com peso a mais, tá? E aí você faz um exame, colesterol alto, faz o exame das carotas, carota entupida. 60%, 50% entupido. E aí você se olha no espelho, você não está mais gostando do que está vendo no espelho. Então está tudo gritando ali, você está sentindo muita dor de cabeça, dorme com dor nas costas, não consegue render, você não está bem, certo? Você não está bem, está começando a ser uma bomba ambulante. Aí você diz, preciso mudar algo. Já sei o que eu vou fazer, pintar o cabelo. Me ame. Você já viu pessoas assim? Rapaz, eu estou precisando mudar alguma coisa em mim, sabe? Eu vou mudar alguma coisa. Ah, já sei. Vou pintar o cabelo. Eu não estou dizendo que a pessoa não tem direito de se cuidar, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que a pessoa não tem direito sabe, de se aprontar para uma festa. Não estou falando isso. Estou falando de uma decisão de mudança de vida. E a pessoa diz, eu já sei o que eu vou fazer. Vou botar uma tatuagem. Estou precisando mudar um pouco meu estereótipo. Estou precisando de uma mudança. Já sei, vou botar uma tatuagem. Vou botar até aqui, as pessoas vão ver, vou dizer, cara, que bonito. Não. A sua decisão tem que ser saúde. Por mais, meu irmão, que isso mexa com você, mexa com o seu apetite, com o seu paladar, mexa com coisas que você gosta, sua saúde vem em primeiro lugar. Você tem que cuidar da sua saúde. Você está arranjando um gatilho para acomodar como se você estivesse tomando uma decisão. E isso é perigoso. É muito perigoso quando você tem que tomar uma decisão chave e você toma uma decisão de subterfúgio. Porque isso vai ser um fake news dentro de você. Isso vai ser uma mentira criada dentro de você. Você está criando mentiras dentro de você, gatilhos mentirosos dentro de você, para trazer satisfações que vão, na verdade, sabotar você. Essa satisfação é mentirosa, é passageira, não mudou, não resolveu o problema. Entende isso? Não mudou o problema. A mesma coisa com aquela pessoa magra, né? Para não dizer que é uma coisa só de preconceito aí, que a pessoa que está acima do peso, a pessoa que está magro aí. E aí faz exame de pressão, a pressão está alta. Vai ver a questão de estresse, um estresse de torar. Vai fazer um exame de cortisol, o cortisol está baixo, está alto, está desnivelado. Então, você precisa fazer uma academia, você não faz. Ah, eu já sou magro. Não, peraí. E aí o magro, ele faz o quê? Muitas vezes, aquela pessoa que está ali precisando de uma mudança. Qual é a mudança que essa pessoa está precisando? Uma decisão dela. Se acordar mais cedo, ir para uma academia, fazer um exercício físico. Então, ele precisa mudar a rotina dele. Ele precisa dormir mais, ele precisa fazer uma sonoterapia.
Ele precisa ter pontos de relaxamento durante o dia, ele precisa se cuidar um pouco mais. E aí o que é que acontece? Essa pessoa dali vai dizer o quê? Não, já sei o que eu vou fazer. Eu vou assistir um filme e depois eu vou comer um balde de pipoca. E ali, o que é que acontece? Toda vez que ele está estressado, ele vai assistir um filme. Toda vez que ele vai estar estressado, ele vai assistir um filme. Isso desestressa momentaneamente? Sim, verdade. Lazer é bom? É, entendo. Mas qual vai ser a principal situação dessa pessoa? Mudança de alimentação também. Verificar se precisa ir para uma academia com o seu médico. Verificar o que pode fazer para baixar essa pressão. É isso que precisa ser feito. Então, às vezes, a gente está colocando acessórios no lugar de remédio, no lugar de resolução de problema. Nós não podemos estar usando fugas, querido. Fuga nunca vai resolver. Então, boas decisões, vamos lá? Boas decisões, pastor Kel, me ajuda aí. Boas decisões são aquelas que vai levar você para o ponto de confronto. Que vai levar você, de uma vez por todas, a resolver o seu problema. Sem largar mão daquilo que te faz crescer. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E aí nós agora vamos para o quinto estágio das decisões. Você nunca pode e você nunca deve tomar decisões que vá negociar com coisas já conquistadas. Como assim, pastor? Vamos lá. Você nunca pode tomar decisões com áreas que já foram conquistadas. Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que você, porque tem muita gente que é assim, deixa eu tentar explicar. Eita, minha família está mal. Ai, meu Deus, minha família está mal. Eu vou dar um foco agora na minha família. Eu vou agora para um resort, eu agora vou gastar o tempo todo que eu puder, meu tempo todo que eu puder, agora eu vou ter, a semana toda é dia de família, agora eu vou estar na minha família todo dia, agora é família. Pronto, agora é família. Aí a família vem, Sara, vamos botar assim. Aí, eita pega, agora é o seguinte, a minha vida espiritual não tá boa. Não, agora tudo que tiver na igreja eu vou fazer. Vou fazer tudo que tiver na igreja, tudo que tiver lá na igreja eu vou fazer e vou me pegar em tudo que tiver na igreja e deixa de lado a família. Eita, agora é minha vida financeira que não tá boa. Sabe, vou largar a igreja, porque agora eu vou estudar. Eu agora só vou vir uma vez por semana, uma vez por mês na igreja. E olhe lá. Na melhor, já que a igreja tem já tem no YouTube, então eu vou assistir os cursos pelo YouTube da igreja e agora eu vou estudar freneticamente. Eu vou estudar 20 anos em um ano para passar em um concurso. Eu não sei se você conhece pessoas assim. Essas pessoas não vão construir nada na vida. Porque o sábio Salomão disse, há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Então, o que nós precisamos fazer é criar equilíbrio, harmonia. Termos equilíbrio, termos harmonia. Tá certo? Então, o que você precisa fazer é saber que você tem que ter o tempo. Quais são as principais áreas da nossa vida? Essas são as principais áreas da nossa vida. Tá certo? Deus é uma área importantíssima da nossa vida. Minha saúde mental e física é uma área importante da minha vida. Deus tem a ver com a minha área espiritual. 2, física e mental. 3, família. 4, trabalho. E 5, ministério. Você se significar. Você não pode ser, meu irmão, um canal entupido. Você tem que estar servindo a uma comunidade. Você está servindo a quem? A minha família. Não, a família é uma coisa. A você não é outra coisa. A Deus é outra coisa. Ao próximo. Você está servindo aonde ao próximo? Então, servir ao próximo é necessário para quem tem uma mente transbordante sadia. Amarás ao teu Deus acima de todas as coisas, ao teu próximo a ti mesmo. Tá bom? E amar, a gente já sabe que amar é com atitude, não é com boca não. Ah, eu amo meu próximo. Eu tenho paciência com meu próximo. Não é isso não. É servir fisicamente. Fisicamente, tangivelmente, materialmente, com tempo, tá bom? Então você precisa dividir a sua vida, tem que estar nisso daqui. Onde é que você vai ver isso? Efésios capítulo 5, capítulo 6. Inclusive diz que isso
faz com que você fique cheio do Espírito Santo e ainda fique pronto para o dia mau. Ok. Então, o que é que ocorre? Presta atenção no que eu vou dizer para você aqui agora. Você nunca pode tomar uma decisão e matar algo que você já conquistou, pô. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer esse tipo de coisa. Isso é desorganização e desordem. Tá certo? Você não pode conquistar um território novo e perder o outro, né? Como diz aí, né? Cobrir um santo e descobrir outro. Não pode, irmão. Então, se você conquistou uma área na sua vida espiritual e você percebe que agora é sua área financeira, não despreze a área espiritual. Carregue isso e acople agora nesse novo momento. Porque você vai de glória em glória. Você vai crescendo e vai crescendo. Então nós não podemos desequilibrar a nossa vida. Nós não podemos desequilibrar. Tá certo? Então esse poder da decisão, sem perder o que conquistou, é importantíssimo. Você não pode tomar uma decisão matando outra. Tá bom? Conquistou, você vai embora para o outro. Então esses 5 elementos, nós vamos postar daqui a pouco essa live. Se você puder multiplicar para pessoas aí que estão perdidas, precisando de saber como tomar decisões e achou isso importante, querido, é importante demais. Veja como é interessante, né? Deus ele bota lá na Bíblia o momento que Pôncio Pilatos, ele diz bem assim, gente, vocês querem Barrabás, me perdoe, retificando, Barrabás ou Jesus? Vocês querem quem? Barrabás ou Jesus? E o povo, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Então, decisão o tempo todo vai chegar na nossa frente. Né? Você vê aquela mulher pega em adultério. Jesus, a gente apedreja ou a gente deixa solta? Jesus, nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Tá certo? Então, onde é que eu quero chegar para dizer para você? Eu quero chegar a dizer para você o seguinte, que nós precisamos entender que a nossa vida é feita de tomada de decisões. Seja uma pessoa sábia, seja uma pessoa que sabe discernir e sabe tomar boas decisões. Tá certo? A sua vida, a sua reputação, suas finanças, sua vida espiritual, tudo tem a ver com boas decisões. Tá certo? E eu creio que Deus ele vai te dar cada vez mais sabedoria ao passo que você vai ter temor ao Senhor. Outra coisa que eu acho que seria importante colocar como 6º ponto. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos encontramos sabedoria. Na multidão dos conselhos encontramos sabedoria. Pastor, de quem eu pego o conselho? De quem é vitorioso e tem história para contar. Eu vou de novo falar para você. Pastor, eu quero um conselho para casamento. Meu irmão, pelo amor de Deus, vá se aconselhar com quem tem um casamento longo, duradouro e que tem vitória nessa área. Tá certo? Por favor, escuta o que eu estou lhe dizendo. Vá se aconselhar com quem tem vida. Pastor, tem uma pessoa aí que vai dar um curso, um treinamento sobre riqueza, sobre prosperidade na empresa. Qual é a empresa dela? Quais são os cases de sucesso dessa pessoa? Qual a expertise dela, o know-how dela para falar sobre isso? Então não vá se aconselhar com gente trouxa, se fazendo de inteligente para enganar outros trouxas. Tá certo? Você vai se aconselhar com quem tem vida. A menos que você queira pessoas para afagar o seu ego. A menos que você queira pessoas para chegar para você e dizer para você o que você quer ouvir. Aí tudo bem. Aí você já sabe quem procurar. Né? Eu vou perguntar a Beltrano, porque Beltrano já vai dar o que eu quero ouvir. Aí tudo bem. Mas lembrando que a sua decisão nunca deve levar você para um lugar distante da dor necessária para transformar a sua vida naquele momento. Eu comecei a live falando sobre a dor. Veja lá logo no início. Sabe, amados, deixa eu dizer para você isso. Por favor, na multidão dos conselhos você encontra boas decisões? Sim. Principalmente a do Espírito Santo. Conselho do Espírito Santo e pessoas sábias. Pessoas sábias. Por favor, não abra seu coração com qualquer pessoa. Não abra seu coração com qualquer tipo de gente que não sabe o que está falando. Tá certo? Em nome de Jesus. Porque eu já vi muito. Quem tinha experiência para falar, quem tinha vida para falar, acabou ficando em segunda opção, em detrimento àquela primeira que não tinha vida, deu um conselho muito louco, mas agradou o ego de quem estava querendo ouvir.
Tenha cuidado com isso, porque isso não é bom. Tá certo? Então, decisões foi hoje a palavra que Deus colocou no nosso coração, no que diz respeito à nossa live de hoje, do impacto da palavra nas emoções humanas. Se for importante para você isso, eu quero dizer para você que, sabe, multiplique para outras pessoas. E também eu queria lhe pedir, né, caso você queira que a gente aborde alguma área de inteligência aqui associado à palavra, sempre a gente vai trazer a luz da palavra, a inteligência espiritual. Eu sempre tenho dito, a inteligência espiritual é acima da inteligência emocional. Então, se você gostaria de aprender algo que a gente tocasse aqui na nossa próxima live, eu gostaria que você botasse no nosso inbox, que a nossa equipe vai estar passando para a gente. E vai ser o maior prazer abordar esse tema, tá bom? Deixando claro para vocês, mais uma vez, que na terceira semana agora de fevereiro, estaremos vindo com 2 lives, tá certo? A live da terça-feira vai continuar sendo o impacto da palavra nas emoções humanas, que vai ser a partir das 10 horas da manhã, tá certo? O pessoal me pediu, pastor, bota para 10 horas. Pronto, nós vamos botar para 10 horas. E na quinta-feira nós teremos o evangelho claro e profundo. Aí, meu irmão, é para quem aguenta a parada, porque a gente vai tratar de assuntos bem polêmicos desse tempo agora, abordados pela questão do cristianismo sem arrodeios. Direto, objetivo. Nós vamos falar de muita coisa pesada lá e vai ser muito interessante à luz do Evangelho para que possamos ter um cristianismo verdadeiro e profundo, tá certo? E lembrando que sexta-feira agora, meu irmão, se dê esse presente, venha estar conosco na nossa conferência do Espírito Santo. É aquela conferência de enchimento, é aquela conferência que vai trazer poder para a sua vida, para o ano inteiro. Meu irmão, você vai sair transbordando, você vai tocar no sobrenatural. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Tenha uma ótima terça-feira, uma ótima semana e que Deus possa abundar na sua vida. Pai, eu quero agradecer por todas as pessoas que estão nos ouvindo hoje, que vai ouvir depois com a postação da live. E que, Pai, essas pessoas, que nós possamos ter sabedoria para tomar as nossas decisões, para que o nosso nome não seja envergonhado, para que o seu nome não seja envergonhado, para que a nossa vida seja uma vida de excelência, uma vida, Pai amado, que as pessoas se espelhem. E mais ainda, que nós possamos usufruir, porque com boas decisões nós vamos ser levados para águas tranquilas e pastos verdejantes. Obrigado, Pai, pelo Espírito Santo que está dentro de nós, que é o nosso GPS, que nos leva para o lugar certo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, fique na paz e, mais uma vez, peço que você envie para a gente aquele seu pedido para que a gente possa colocar nas nossas lives aqui. Tá certo? Deus abençoe, um beijão, amo todos vocês.